movimento sem teto no centro de São Paulo, o Dr. Robson Pantaleão Silva, do Tribunal de Justiça, do Instituto Vladimir Machado Bittar, do Centro de Direitos Humanos de Itapopemba e também a nossa, eu não chamo ela de ativista, a agitadora política, a companheira Josefina Bacari. Jesus está sempre fazendo. Eu vou passar então agora para o companheiro José Cândido, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. É um prazer e a honra de ter. Boa noite a todas, boa noite a todos. Boa noite, ministro Paulo, boa noite, boa noite. É sempre bom te ouvir a sua colocação de história real, porque você passou por tudo isso que nós estamos comentando aqui hoje. Boa noite, Ivan, meu companheiro de Condesse. Boa noite, vereador. Nós tivemos uma distância muito grande no ano de hoje. Boa noite, Joãozinho. E eu conheço a sua luta aqui há muito tempo. E quero uma noite especial ao interlocutor que teve a oportunidade, já teve a oportunidade de presidir essa subcomissão temporária pela abertura dos arquivos da ditadura militar. Eu percebo que essa ansiedade é de todos nós. E também, por exemplo, porque em quase as suas campanhas, em quase todas as suas intervenções no movimento sindical, essa era uma palavra de ordem. Mas, infelizmente, nós vivemos em um país que, mesmo que quisermos praticar a democracia com todas as suas palavras, com todos os seus pontos, com todas as suas vírgulas, e ainda vivemos num país que existe algumas dificuldades. O presidente Lula, na sua composição do governo, às vezes, para conseguir governar o país, consegue nomear alguns cargos de confiança, até mesmo no ministério, que às vezes não fala a mesma linguagem que ele gostaria de falar. Tem que compor com alguns deputados, alguns senadores, que acredito eu que até ele mesmo embrulha o estômago, mas é a tal de governabilidade. Eu estou falando isso porque nós estamos aqui fazendo uma técnica que há muito tempo já devia ter acontecido a abertura dos arquivos da ditadura militar. Eu queria dizer ao ministro Paulo Vanucci que a sua angústia deve ser muito grande em realizar mais essa tarefa. Mas, nas suas palavras, observando, eu percebi um pedido de colaboração da população brasileira. O povo brasileiro, quando quer, consegue transformar uma montanha de lugar quando se manifesta. E eu percebo que essa manifestação é de alguns instantes e de alguns parentes de vítimas
e que algumas pessoas que passaram por esta triste situação. É o caso de alguns que estão participando dessa mesa. Eu quero aproveitar a oportunidade e dizer talvez vocês todos que estão aqui nesse auditório que essa luta é nossa. Nós ainda temos tempo de manifestar. Acredito eu, se formarmos uma corrente, todo o segmento sindical, todo o segmento político, todo o segmento de movimento popular, todo o segmento de igrejas progressistas, seja católica, seja evangélica, unir essas forças, nós chegamos ao denominador comum. Eu vim para cá nas condições de aprendiz e nas condições de participador de uma história que já vem de muito tempo, já vem de décadas. Eu sei, ministro Paulo Manus, que não é fácil, mas juntos nós podemos fazer com que essa luta chegue ao fim. Eu queria parabenizar você, vereador Ítalo, em ter essa iniciativa. E mais iniciativa dessa vereadora tem que acontecer. Porque se não acontecer, nós não vamos avançar. Queria aproveitar a oportunidade para encerrar, parabenizar a presença de todos vocês que saíram das suas casas para participar de uma reunião tão importante como essa, para que a gente possa continuar fazendo valer a memória e a luta dos nossos companheiros e das nossas companheiras que tombaram ou estão desaparecidos. É a luta deles que transformou a nossa luta. É a luta deles que fez com que a gente saísse, entre aspas, da ditadura militar. É a luta deles que fez com que hoje nas câmaras municipais, na Assembleia Legislativa, nas câmaras federais, na presidência da República, tem nosso povo lutando para um Brasil melhor, para um Brasil mais democrático e um Brasil mais correto. Eu paro por aqui, porque na qualidade de aprendiz, eu tenho que ouvir também vocês. Muito obrigado. Obrigado, José Cândido. Vou passar então para o nosso vereador, Jamil Murad. Só não deixa ele sair daqui mais vezes. Nosso vereador. Eu vou cumprimentar o nosso presidente, Ito, e cumprimentar pela performance também aqui na direção da Subcomissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal. Haja vista a importância dessa audiência com a presença do ministro Paulo Manus para fortalecer o contribuir para o sucesso e o avanço da nossa luta em defesa dos direitos humanos. Meu companheiro Joãozinho, vereador de São Paulo, líder do PT, meu companheiro Zé Cândido. Eu estava falando para ele aqui, ele é parente do João Cândido. A mesma luta, né? Pelo menos ideal. Meu companheiro Ivan. Eu queria dizer que é uma grande responsabilidade, que eu estou aqui mesmo, representando a minha
presidente ali, estadual, a Nádia, tem aqui a Fabiana, que é uma jovem, que representa o Comitê Municipal do PCdoB, a Olívia Raquel, jornalista, militante do PCdoB desde a juventude, companheiros e companheiras, lideranças, aqui tudo são lideranças. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer ao ministro Paulo Maluf pelo seu esforço em defesa dos direitos humanos, levar essa luta mais à frente, mais fundo. E agradecer o esforço que ele também tem feito na defesa do resgate dos guerrilheiros, dos esportes, dos guerrilheiros de Araguaia. E na sua situação, Paulinho, nós também estamos fazendo esse esforço em relação a qualquer agrupamento político que se dedicou à luta contra a ditadura. Aqui não é um problema de agrupamentos políticos. Aqui são lutadores, heróis do nosso povo, independente da organização política que ele participava naquele momento. E, então, a sua posição é uma posição de destaque, de grande relevância, de grande importância política. E o PCdoB tem essa enorme responsabilidade com ele. Porque, como organização política, eu era deputado federal na primeira eleição do presidente Lula em 2012. Vocês vivenciaram, mesmo não indo a Brasília, os que estavam aqui vivenciaram o cerco e a tentativa de aniquilamento do governo. Tentativa de derrubar o governo, fazer impeachment. Assim como foi feito, foi derrubado o Hugo Chávez, aqui também se tentou. Quem pegar uma entrevista que o Gilberto Carvalho deu nas páginas amarelas da revista Veja recentemente, ele disse que às 2, 3 horas da manhã, o ministro Palocci e o ministro Tomás Bastos foram conversar com o presidente para tentar um acordo. Se a oposição desse fôlego para ele acabar o governo, ele assumiria o compromisso de não se candidatar para a reeleição. Está lá o documento, está lá a entrevista. Está lá a entrevista. Não sou eu que estou falando, é o testemunho do Gilberto Carvalho. Então vocês imaginam a responsabilidade nossa como um partido que via o conjunto. Então, nós queríamos evitar o retrocesso, evitar o impeachment, fazer avançar o governo, né? Lutar pelas transformações, porque era uma política neoliberal cruel para os trabalhadores, para o povo, para a soberania do país. Né? Então, essa é a batalha do partido político. Né? Mas, eu também sou testemunha aqui do esforço que nós fizemos para colocar a comissão lá do Ministério da Justiça para funcionar. Eu era da comissão de investigação da violência no campo. E nós fomos ao Araguaia. A comissão. E o que aconteceu? Nós pegamos a freira, a norte-americana, a Dorothy, a irmã Dorothy, e tivemos com ela no Araguaia. Poucas semanas depois, ela foi, nós a acompanhamos, hoje governadora do Pará, nós a acompanhamos ao Ministério da Justiça para dar proteção, porque ela estava ameaçada de morte. Não posso admitir que a gente tenha perdido a irmã Dorothy. Um país tão forte,
um povo generoso, com tanta força, ela ser assassinada por bandidos organizados, latifundiários, brigueiros ali do sul do Pará. Então, vocês veem o processo de luta como é que é. O processo de luta como é que é. Nós acumulamos. Né? Eu fui ao ministro Zé Dirceu na época, levando um irmão do Castilha, que morreu no Araguaia. E ele veio da Austrália para retirar sangue para fazer o DNA. Né? Mas essas coisas às vezes não andam. É isso que o ministro está falando. Ele está testemunhando aqui a luta intestina dura dentro do próprio governo. Dentro do próprio governo. E eu não tenho nomes para falar, mas eu sei que a coisa não anda. Né? Bom, mas a nossa luta é para abrir os arquivos da ditadura. Só que a nossa luta é para abrir os arquivos. Mas nós também queremos constituir uma força política poderosa para continuar mudando o Brasil. Nós precisamos dar continuidade. É o terceiro mandato do Lula? Ou é o terceiro mandato em nome de outra pessoa? Eu entendo que a alternância não pode ser. Alternância eu penso até que quer dizer, então agora vai outro governante do outro bloco político. Do outro bloco político, não, tem que ser continuidade. Com outro nome pode ser. Né? Com outro nome, mas a continuidade desse processo político que nós estamos vivendo. Não pode ser alternância. Né? Então, essa é a batalha política que está em desenvolvimento do Brasil. E eu quero cumprimentar, então, o nosso ministro, Paulo Vanucci, que tem nosso apoio, né? Tem nosso respaldo, porque essa é uma luta que precisa ser travada. Os arquivos precisam ser abertos. Não é propriedade de nenhum adepto da ditadura. Agora nós começamos a viver um período de elogio à ditadura. O que há? Eles retardaram o desenvolvimento do Brasil, mataram, prenderam, e agora nós vamos ter que engolir elogio. Né? Não estou falando daquele Bolsonaro que é um fascista, um criminoso, mas estou falando de outras figuras que começam a homenagear o movimento de 64, coisa que no passado eles tinham vergonha de fazer, ou tinha impossibilidade, vergonha não, tinha impossibilidade de fazer. E hoje começa a fazer. Né? Por isso, agora, nós podemos fazer mais. Eu estou de acordo com o ministro Paulo Vanucci. Nós podemos fazer mais. O Barack Obama enfrenta uma direita poderosa, e ele está desativando o Guantánamo. Vamos lá. Você imaginar a direita norte-americana e ele está desativando o Guantánamo, estabelecendo relações, então nós podemos também fazê-lo aqui. Nós podemos ir mais longe. Nós podemos cobrar o cumprimento da lei verdadeira, da justiça. Ainda hoje eu tive a satisfação de ver, ministro, essa questão da indenização dos camponeses e familiares de camponeses. E eu fui com o Zezinho do Araguaia ao Ministério da Justiça com esses familiares para solicitar exatamente isso. Eu não estou mais em Brasília, estamos aqui na Câmara com muita satisfação, representando o PCdoB, mas aquela luta que eu ajudei a iniciar lá, ela está dando continuidade e começa a dar resultado. Então, essas transformações, essas mudanças, desde que a gente tenha convicção, nós vamos conseguir ir muito mais longe de fazer justiça ao nosso povo. Eu quero dizer que o Manuel Fiel Filho, ele foi homenageado hoje no Congresso dos Detalhadores. Estava lá no Lula, sua filha, o neto, né? E nós, com tempo, temos que ir mais adiante.
o ministro Paulo Maluf pode ter certeza. Você veio hoje a São Paulo prestar esse depoimento importante, mas presidente, você veio, meu colega João Antônio, você veio hoje a São Paulo para receber o apoio da Câmara Municipal a essa passagem. E esse apoio você recebe não só dos vereadores, do deputado Zé Cândido, do Ivan, mas você recebe dessas lideranças, desses partidos, desses presentes, dessas lideranças sociais e políticas aqui no plenário. E vamos adiante, porque o Brasil vai ser uma pátria de muito mais liberdade, de muito mais progresso para o nosso povo do que atualmente. Mas a vitória de 2002 do presidente Lula foi fundamental. E a luta política dessa forma, ela não é uma linha reta. Vai e vem, mas nós não podemos deixar mudar de lado. O nosso lado tem que continuar levando a bandeira da mudança e da transformação a favor do povo, para ter mais felicidade para esse povo. Obrigado.